governo federal lançou no dia 22 de junho o novo Plano Safra, válido para o ciclo 2021-2022. 251 bilhões e 200 milhões de reais é a previsão do governo para esse novo plano agrícola. Nós vamos conversar nesse momento com o economista José Luiz Rampazzo Filho, que vai trazer mais detalhes e a sua avaliação a respeito desse novo Plano Safra. José, seja bem-vindo aqui à programação da Rádio Clube de Palmas. Obrigado mais uma vez pela participação aqui com vocês. Veio em expectativa com que o pessoal do agronegócio estava esperando, né? A gente viu que tinha alguns pleitos a serem solicitados pelo Ministério, pela CNA e tudo mais, né? Inclusive a questão da taxa de juros, que era uma preocupação, por isso que o pessoal estava pleiteando 15 bilhões para a equalização dos juros, mas não chegou nesse montante, né? Então, o que a gente viu foram pontos positivos em termos de abrangência do plano, um volume maior para investimento e para iniciativas sustentáveis, como que a gente já havia comentado ano passado, né? Dessa vez chegou para ficar essa tendência. Não é mais tendência, na verdade, já é uma realidade, mas a taxa de juros ela foi um pouquinho acima do esperado. Mas, de qualquer forma, para a realidade dos produtores, ainda é muito melhor tomar crédito, né, via taxas de juros de 5% a 8% no máximo ao ano, do que você pegar uma linha de crédito tradicional de banco, que beira 3%, 4% ao mês. Então, é um plano que veio para solidificar ainda mais o setor do agronegócio na economia, né? Você coloca aí, a questão dos juros seria o principal ponto aí que preocupava e talvez não tenha agradado em 100% o setor produtivo, esse aumento aí na taxa de juros e o governo não ter conseguido chegar aí nos 15 bi para a equalização de juros? Esse é um ponto que preocupa, né? Porque o que a gente vê, né? A gente vê um aumento do custo de produção para os produtores. Aí você vai pensar que, ao mesmo tempo, ok, aumenta o preço também, né? O preço de venda ele aumenta, mas assim, não significa que isso incorra em aumento de margens, né? Para o produtor. Então, assim, quando você tem um aumento da taxa de juros, é sempre preocupante do ponto de vista de tomada de empréstimo para quem vai usar o crédito para depois fazer o pagamento. Imagine se ele tem uma quebra de safra, né? Tudo bem que você tem o seguro rural para isso, mas vou imaginar que você tenha uma quebra de safra e isso incorra em safras futuras, né? Então, você ter uma taxa de juros equilibrada, que seja boa no longo prazo, é parte chave para a tranquilidade dos produtores, do setor como um todo, né? Esse é o ponto. Mas, assim, eu acho que não mudou tanto do plano safra 2020-2021 para esse novo 2021-2022. Eu acho que está dentro do esperado, até pelas incertezas que a gente tem, né, do ponto de vista macroeconômico, do que está acontecendo, né? A gente está pegando um período bem complicado. A pandemia, ela continua dando sinais de incerteza do que vai acontecer na economia, né? A gente vê aí os especialistas falando que a gente pode ter um boom de crescimento por ter já uma demanda está super aquecida, o pessoal quer expandir. Por outro lado, a gente tem essas incertezas, né? Porque, assim, aumento de preço, aumento de inflação. Se tem aumento de inflação, tem aumento de taxa de juros para aplicar a inflação. Quando você aumenta a taxa de juros, você provoca esse arrefecimento do consumo e, ao mesmo tempo, você tem queda no poder de renda. Então, assim, são coisas que... E aí, pensando no ponto de vista de venda dos produtos, né, alimentícios, leite, o que for, do lado do produtor, isso tende a dar uma arrefecida também. Então, assim, vira uma bola de neve, né? Então, por isso que é bom sempre a gente trabalhar com taxas de juros que nos dê essa segurança, né? De longo prazo. A gente tem muito a visão de curto prazo. Esse é um problema sério do empresário brasileiro, talvez da economia brasileira também. Tende a mudar isso ao longo do tempo, né?
Bom, o que a gente percebe aí, houve dentro desse plano, a exemplo do que já tinha no ano passado, uma intensificação, um apoio maior à agricultura familiar, né? Esse deve ser um dos focos. Falando em longo prazo, como é que você analisa o governo, né? Deve seguir aí nos próximos planos, aumentando esse aporte para a agricultura familiar e mantendo essas taxas de juros também um pouco mais abaixo? A questão de quem atua no PRONAF, no Programa Nacional de Agricultura Familiar, enfim, no PRONAMP e outros produtos são utilizados no Plano Safra, eu vejo isso como já é uma curva de aprendizado que nós temos, o Brasil já tem visto isso, de você apoiar os produtores, né, os pequenos produtores, que são a base, na verdade, do agronegócio. Você tem as grandes empresas, as grandes áreas, mas quem realmente, de fato, dá a base para a agropecuária, para a agricultura, são os pequenos produtores, né? E são eles que podem ser justamente esse instrumento de desenvolvimento local, regional, e fazer da agricultura e do agronegócio brasileiro aquele setor sustentável, que todo mundo prega, mas que gera muitas dúvidas ainda, por exemplo, no exterior, né? De quem compra os nossos produtos. E hoje em dia, você ser sustentável requer muito você mexer com o pequeno agricultor. Ele tem condições de fazer esse aprimoramento da área dele com reflorestamento, com regeneração de espécies nativas. E você só vai poder incentivá-lo, ter esse poder de engajamento, fazendo o que foi feito agora, reforçando o Plano ABC, reforçando o PRONAF, melhorando prazos, juros, então, ou seja, o custo de captação, colocando mais recursos. E aí, então, ao mesmo tempo, você reforça tanto o lado de custeio e comercialização, que é onde o PRONAF está dentro, assim como do lado de investimento em novas tecnologias, inovação agrícola, e investir em economia de baixo carbono, né? Que é, por exemplo, o Plano ABC, que teve aí 5 bi de aporte, é o maior da história, inclusive, né? No Plano Safra. Então, assim, é uma nova visão de Estado, vamos dizer assim, mas que já é um comportamento que a sociedade já assimilou, já, né? Pelo menos a grande maioria, o que a gente tem mais visto desde o ano passado, é essa temática de sustentabilidade, o famoso ESG, né? As 3 letrinhas, né? Environment, Social and Governance. E aí, quando você fala do Plano ABC, você tá sendo... O governo fala assim, olha, eu estou olhando para isso com outros olhos. Eu preciso reforçar essa posição de ser sustentável até para eu ter muito mais acesso a mercados no exterior e para eu poder certificar os meus pequenos produtores. Porque a base do agronegócio são os pequenos produtores, são eles que podem fazer mudar. Tendo essa visão, as empresas maiores que já estão estabelecidas e que têm um poder de mercado muito maior, elas vão aderir também com mais profundidade. Não que elas já não tenham feito essa adesão, mas elas têm programas que são muito, assim, muito superficiais se a gente analisar, né, o relacionamento com os fornecedores locais, muitas vezes são os pequenos produtores, e o governo lançando essa pedra fundamental de investimento, focando o investimento para isso, já é um bom começo para um futuro promissor aí em termos de sustentabilidade, de economia de baixo carbono. E o Brasil tem tudo para isso, né? Temos recursos, temos pessoas, temos tecnologia, e a mentalidade está mudando para isso também. Então, quando Brasília olha para o agronegócio dessa forma, como foi o Plano Safra, então a gente tem um suspiro de esperança lá no final, né? No final do dia. Né? Isso é importante. Outro ponto, José, no final do mês de abril, né, o Conselho Monetário Nacional aprovou uma resolução aumentando o limite de crédito para os produtores de milho e sorgo. Essa medida aí, ela seria para tentar conter essa alta no preço do milho e também o aumento aí da proteína animal?
Sim, o que a gente tem visto é um aumento forte do preço de milho, né? Da soja, do sorgo. Inclusive, visitando clientes, tinha gente que está dando risada sozinha, porque ele apostou agora no milho até para fazer uma contraposição à cana-de-açúcar. Só no preço ele ganhou R$ 30 por saco. Agora, tem o lado da oferta. A China está demandando muito, né? A África demanda bastante mais, principalmente a China. A gente não tem oferta suficiente aqui. E passa o preço à oferta, precisaria produzir mais. E como você vai produzir mais se as áreas agriculturáveis elas praticamente não mudam, né? É um fator constante. Tem que apostar em produtividade. Então, eu acho que esse gesto do comitê foi positivo nesse sentido. Já entendendo que é preciso ter mais oferta para fazer frente à demanda. Só que tem um ponto importante, né? A gente não olha para isso, agora fazer até uma colocação aqui. A gente esquece que nós temos também consumo interno. A gente olha muito para o consumo externo e para a exportação. Está ótimo exportar agora. Claro que está. O câmbio favorece o exportador. Porém, o câmbio alto, ele tem um custo adicional para o consumidor interno, seja ele pessoa física, empresa, quem for. E também tem um aumento de custo de produção. Isso é fato. Ainda temos os custos dolarizados ainda. Então, o governo, além de fazer esse aceno, essa sinalização que foi feita, essa medida, que eu acho que foi boa, ele também poderia olhar mais essa questão interna. Nós também temos consumo interno de milho, de grão. Em que sentido você fala que o governo deveria olhar mais para o consumo interno? Que medidas poderiam ser adotadas nesse sentido? Aí depende muito do governo. Se a gente for falar de tentar controlar mais a oferta de exportação e a gente tiver, por exemplo, mas aí foge um pouquinho totalmente da economia de mercado. Se a gente possibilitasse ter uma reserva para emergência, para a gente poder suprir o mercado interno, talvez os custos internos, a inflação não teria tanto galope, né? Ela não subisse tanto, não tivesse tanto gatilho. Mas isso é uma medida que você tem que colocar no setor, talvez não seja vista com bons olhos, por exemplo, para quem tem uma visão mais liberal, e no momento que a gente está, dependendo de você propor uma coisa mais heterodoxa, sai meio não muito, como que a gente pode dizer, tradicional, né? Mas poderia ser bem visto do ponto de vista pensando em controlar a inflação, né? Por quê? A gente vai ter esses repiques, né? Aconteceu no milho. E o milho é uma cultura relevante para o Brasil. É um grande produtor mundial. Só que ele não consegue suprir sozinho uma China, né? Então, então assim, da mesma forma que é bom aos olhos do exportador, porque ele vai ganhar muito mais divisas ao vender em dólar e retornar em reais, por conta do câmbio, mas também internamente é ruim, porque às vezes pode faltar, pode haver uma escassez, e aí, tendo escassez, há uma corrida pela demanda e o aumento do preço, consequentemente, lei da oferta e da demanda, porque a gente, de repente, poderia ter feito um controle disso aí. Ó, vamos fazer o seguinte, 5% que seja da produção, a gente deixa aqui. Armazena, estoca. Tem custo de estoque? Tem. Mas aí você faz um acordo com os produtores, paga um prêmio por isso, assim como ocorre com o milho. Porque, por exemplo, se pensar no milho ou na soja GMO e soja não GMO, a soja convencional e a geneticamente modificada. Não tem a convencional mais. Hoje o mundo está querendo que seja feito de forma modificada, mais orgânica, com menos presença de herbicida, enfim, de agrotóxicos.
Mas tem gente que precisa da convencional, né? Consumo humano ou ração animal, que seja. Se você fizer um acordo com cooperativas e pagar um prêmio para o produtor, com certeza ele vai fazer. Mas Mas aí tem que consumir. depende de recursos, né? Sim, mas aí você pode ter um parceiro privado que pode fazer isso. Ele pode fomentar esse negócio. Então, assim, o que eu estou falando, querendo dizer aqui é o seguinte: há formas e modelos de negócio que a gente não precisa depender exclusivamente do governo. Os agentes privados, eles podem ter essa iniciativa. Eu falo isso porque eu tive conversando com cooperativas que me falaram, olha, se você quiser, nós fomentamos o negócio, desde que combinamos o prêmio a ser pago aos produtores, encontros produtores, a gente pode usar a nossa base. Então, assim, tudo depende de condições de negócio. Então, assim, eu acho que hoje em dia, dada a limitação de terras agriculturáveis, dado o recurso que ele é escasso, se for ver bem. Ele é bastante, 250 bilhões, é um mundo. Mas pense num setor da economia que está equilibrando o PIB, porque serviços e comércio e indústria tomou um impacto muito grande com a pandemia. Então, o agro ele veio meio que minimizando a queda do PIB. Então, assim, dado terras escassas, dado recursos escassos, o governo está num momento complicado, não pode gastar tanto, tem austeridade fiscal, ele está dando auxílio emergencial. Por que não os agentes privados se organizarem nos seus respectivos setores e fomentarem esse tipo de negócio? Pode ser uma saída. O governo ajuda, com certeza. Pois é, e nesse ponto, José, você deve acompanhar a realidade de outros países. Até quando você analisa que o agronegócio brasileiro vai depender ou vai olhar com tanta expectativa, aguardando o plano safra? Em outros países, há uma maior organização do setor privado mesmo para o fomento, né, das atividades? Como é que você analisa? Eu acho que aqui a gente ainda depende muito do governo, né? Em outros países você vê as próprias empresas, elas se organizam com os produtores, você vê um esquema de modelo de negócio um pouquinho diferente daqui. O governo entra complementando, não sendo a base do financiamento. Eu acho que aqui a gente tem condições, porque a gente tem players muito relevantes, né? Então, você pega assim, no setor superenergético, você tem uma Raízen, você tem Biosev, que virou Raízen, você tem várias usinas, vamos pegar a Bunge, a questão dos cereais. E as cooperativas. A gente tem um grande trunfo que são as cooperativas, o cooperativismo. Então, assim, a partir do momento que a gente consegue organizar as ideias e fomentar os negócios do lado privado, que tem alguém lá que vai fazer um aporte, tem os investidores. Você pode... Na verdade é o seguinte, temos projetos e, assim, pegar os Estados Unidos é assim. Os Estados Unidos ele consegue fazer esse modelo funcionar. Você tem o cinturão do algodão, o cinturão do milho, tem a própria laranja, tem as fazendas que produzem. O governo ajuda sim, mas com certeza você tem players privados por trás, fundos de investimento aportando dinheiro porque acreditam no negócio. Aqui também existe. Você pega, por exemplo, agora empreendimentos de etanol de milho. Onde que o empresário vai levantar a planta de etanol de milho? O recurso vem de onde? Do governo? Não. Ele não vai procurar o BNDES. Mas ele vai procurar quem? Um fundo de investimento. De preferência, um parceiro comercial que entenda do negócio, que já é 50% do projeto andado, e que tenha interesse e recurso para aportar. Porque ele também entende do negócio. Então, se une as duas partes e parte capital privado. Tem várias formas de financiamento, né? Seguradoras, cartas garantias, cartas de crédito. Então, assim, o governo poderia entrar? Sim, poderia. Vou dar um exemplo que está acontecendo recentemente.
A usina São Fernando, que foi feita lá em 2008, pelos filhos do Moonlight, na época do governo Lula. Em 2013, ela entrou em falência. Ela está vendo agora. Teve um leilão recentemente. Tem um pessoal que... O que aconteceu? Judicializou a disputa. Quem está no meio desse rolo? BNDES e Banco do Brasil. Então, o BNDES ele colocou a preferência por um comprador, o Banco do Brasil por outro, e ganhou um outro. Mas aí o que acontece? Judicializou a disputa. Usina São Fernando está operando a 25% da capacidade. Uma usina que pode gerar muitos empregos, pode aumentar a sua produtividade de cana, ela pode utilizar a tecnologia de milho, pode produzir canal de milho, pode ser o modelo flex, né? Se fosse uma iniciativa privada, mas não foi, porque teve dinheiro do governo junto. Então, assim, hoje em dia, por conta dessas questões das estatais, até elas estarem até já com teto de empréstimos 100% quase, sair delas. Não esperar o governo ir atrás. Esse modelo já está superado. Já. Foi muito utilizado lá atrás. 2003 a 2015, foi muito utilizado. Mas agora ele está estrangulado. Então, o Plano Safra aqui ele é aguardado com muita ansiedade. Por quê? Porque é ainda um dos poucos meios de funding que os produtores têm que geram um juro barato, um prazo interessante de carência, de pagamento, mas é muito pouco, pelo potencial que nós temos. Se assim, desse jeito, nós somos potência, a gente segura um PIB, imagina se o ente privado que já está fazendo isso, ele já faz isso. Mas ele poderia fazer muito mais, inclusive apoiar o pequeno, que é o mote da conversa nossa, que é o cara do Planalto, o pequeno agricultor, é a base. As cooperativas têm um papel muito importante nisso, né? Mas elas também dependem desse recurso. Né? Então, eu acho que fundos de investimento, grandes distribuidores, sei lá, uma Agrogatos da vida, as grandes usinas, se elas tivessem mais essa visão de longo prazo e ter um relacionamento muito mais de cumplicidade com os pequenos produtores, a gente teria muita coisa a mais a oferecer. E assim, e muito mais tranquilidade em crédito. Né? Porque há muitos instrumentos de captação, muitos. Você pode ter uma sociedade formada em capital fechado, uma SA, e você pode se associar com uma multinacional e buscar recurso exterior, ou fazer um mecanismo diferente aqui, construir uma SPE diferente. Sabe? Uma empresa de propósito específico, que é a SPE, né? Que você tem um fluxo de caixa específico sem te onerar. Você é sócio de uma empresa que não vai te onerar. Ela vai ter um fluxo de recebíveis ao longo do tempo que meio que paga o projeto. Muito bem. Né? Então, assim, tem coisas que a gente pode melhorar bastante, mas enquanto isso não ocorre, o Plano Safra ele continua sendo a vedete dos produtores, né? Então, o mundo agro fica muito angustiado enquanto não é anunciado. A gente teve isso, né? Pré-anúncio teve muita discussão, né? Em março já se discutia isso. Quando que ia ser colocada as perspectivas, se atingiu 15 bi de equalização de juros, quanto que ia ser destinado para ABC, Model Frota, para custeio, comercialização, se investir mais em alternativas sustentáveis, geração de energia, irrigação. Pode ver, né? São todos pilares de produtividade. Energia é custo, irrigação é custo, irrigação gera energia, usa energia, mas todos são pilares de produtividade. A coletadeira, quanto mais tecnológica, melhor, a mão de obra também. Né? Então, eu acho que a gente precisa ficar de olho nisso. Mas, assim, olhando também para a capacitação de quem está no trabalho do dia a dia. Se a gente não capacitar a mão de obra especializada, eles não conseguem absorver o máximo de benefícios que uma máquina e uma inovação pode nos oferecer. E às vezes o investimento vira custo, mas não porque ele não está tendo
benefício. E quem vai poder absorver isso é o próprio trabalhador. Ele que vai dar esse retorno para o empresário. Né? E esse ponto de qualificação, ele poderia entrar até mesmo como uma linha aí de financiamento, uma linha de crédito dentro do próprio Plano Safra? Eu entendo que sim. Porque o fator capital intelectual e o capital braçal, vamos dizer assim, não é braçal, né? Mas quem lida direto no plantio, na mecanização, é o trabalhador, né? O trabalhador rural. Eu vejo casos, né, que, por exemplo, você está numa fazenda, você tem lá a John Deere fazendo o treinamento de campo com o pessoal. Inclusive, quando você está na entre-safra, antes você dispensava essa mão de obra, né? Hoje você retém alguns que podem fazer múltiplos papéis, né? Então, o safrista, ele vira um motorista de caminhão, de trator, de colheitadeira, ele vira um mecânico. Então, você pode investir em treinamento. E, com certeza, esse pode ser um dos pilares também de melhoria da produtividade. Não tenha dúvidas. Isso, ó, se você colocar no orçamento mão de obra, combustível, isso dá uma baita diferença em termos de retorno de produtividade. Você pode até pagar melhor até a hora homem trabalhada. São exercícios de simulação que se a gente colocar numa planilha os custos de produção, a gente vê as diferenças. O 3,80 que eu comentei do diesel para 4,27 é uma diferença enorme. O custo por hectare ele aumenta, assim, mas por quê? Porque o diesel é não gerenciável. O cara não tem o que fazer. Ele botou lá 3,80, mas então ele vai ter que mudar a premissa. Mudando a premissa, muda o custo. Então, faz sentido, sim. E também, e de novo, não só do lado do governo. Poderia ser uma linha de financiamento a ser colocada no Plano Safra, com certeza. Mas também, o outro lado, eles já investem, né? Só que isso aí não é... Talvez pudesse ter um retorno, um benefício, um bônus por você ter trabalhado a capacitação humana, né? Você trazido o conhecimento, gerar um diferencial, talvez, numa tomada de crédito. Né? Ter um juros menor por isso. Bem, são várias abordagens que podem ser colocadas. Eu acho que isso aí todo mundo deve estar pensando já, mas para botar em prática não é tão simples assim, né?